beleza. Então nem vou me ater aqui, nem vou me preocupar. Até vou tirar aqui, tá? Espelhamento. Que tu vai olhar no celular. Beleza. Muito bem. Acho que agora deu aí uns minutos, tá? Acho que quem vai brilhar aí já era para vir, então vamos montar aqui, vou fazendo junto. Vocês lembram desse John Board? Lembro de que eu fiz trabalhinho com vocês nisso aqui, eu acho que vocês estavam na primeira série, vocês lembram disso? Era muito ruim de mexer. Eu lembro, foi bem complicado para mim, senhor, eu tive muita dificuldade. Vamos lá, revisão. O Bondô não gosta muito do John Board. Vamos lá, vou botar título. Vamos fazer, bom, fizeram azulzinho, vamos fazer então azul e branco. Tá? E preço também, né, senhor? Tá parecendo um time aí, hein? Tá. Que nada, meu. Tá? Não tem opção, olha aqui, até podia ter ó, outra opção, não tem? Não, aí não, fica bagaceiro. Tá? E aí a ideia, tá? Eu quero montar, ao invés de fazer no quadro, eu montei uns esqueminhas aqui para vocês, saudades do EAD. Não, meu, na boa, não tem como ter saudades do EAD. Tu não anda fazendo os OPE da vida, né? Embora os OPE tá mais light agora ali. Tá? Mas, enfim, não tem como ter saudade do OPE, cara, na boa. Dos EAD da vida, não tem como. Tá? Tá, os caras estão entrando no Discord ao mesmo tempo, beleza. Tá, então assim, eu vou começar pela parte do Guilherme, alguns tópicos mais importantes, tá? A prova, ela tem um filtro ali, vamos dizer assim, que começa... tá chato, não consigo ver as caras dos loucos, porque eles ficam escrevendo. Peraí. Deu, boa. Eu gosto dessa tirania, né? Que eu posso banir as pessoas. Tratem essas coisas por fora, meu. Não precisa tratar aqui, cara, entendeu? Tá. Não, eu já bani todas as conversas, não tem como. Antidemocracia, hein, senhor? Não, cara, a democracia é o que eu defino, cara. Eu sou um tirano, eu já falei, eu sou um déspota. Essa coisa aí de ouvir o povo não é comigo. Tá? A vontade do povo, o povo não sabe a vontade que quer, entende? Então eu conduzo o povo em direção ao certo. Ô, senhor, devolve o chat, senão a gente vai começar a gritar, hein? Tá. Não, vocês querem? Agora tem funções novas, tem legal, ó. Por exemplo, essa. Tipo, ó. Essa aqui é legal também, eu posso proibir os microfones, tá? Eu posso proibir os microfones, eu posso fazer... Eu tenho outros poderes aqui, tá? Tá. Mas vamos lá, tá? Protesto, é isso, são protestos. Tá, mas agora vamos lá, guris. Então, eu vou botar aqui mais ou menos os tópicos, tá? Que vão aparecendo. E aí, o primeiro de todos é a famosa Revolução Francesa, tá? Revolução Francesa, gente. Nossa, talvez seja um dos temas mais clichês, assim, em história. Vocês já viram isso no 8º ano. Não era pandemia, então vocês tiveram aula de verdade. Tá? Nem sei quem deu aula para vocês isso no passado longínquo. O 8º, acho que o 8º. Ele nunca deu o 8º. Tá, porque o 2º ano foi, tá? Aí volta esse assunto no 2º ano, na 2ª série. Então, esse assunto vocês já conhecem, tá? Robespierre, aquela coisa, assim, não é o que nós perguntamos quando a gente está dando um tiro muito aberto, como esse tipo de prova, que, mal ou bem, o Guilherme fez, acho que 13, acho que ele fez, dessa vez ele fez 13 questões. A gente fica se revezando, né? Bom, agora vai ser na semestral, que é menos ainda, tá? Menos ainda. Ela vai ficar uma coisa nem bem Enem, nem bem URGS, vai ficar na metade do caminho, né? Vai ficar na metade do caminho a quantidade de questões. E agora pensa em dividir todas as questões, logo as questões de história, que eu já divido com o Guilherme, vai ter menos ainda, tá? Então, Revolução Francesa, a gente tem que dar um tiro mais geral, tá? Então, beleza. Primeiros ideais que a gente tem que pensar, que isso está ligado à ideia do iluminismo, né? Basicamente, são ideias ligadas a valores burgueses. Como assim? Né? O que seriam ideais burgueses? Lembrando que nós estamos falando do século XVIII, na transição do XVIII para o XIX, nos seus 1700, virando para o 1800.
Nós estamos dentro de um sistema que é o antigo regime. Termo criado por, né, vamos dizer assim, pelos... tá, agora vou liberar o chat. Usem com sabedoria, tá, gente? Usem para tirar dúvidas mesmo, real, tá? Então, assim, os ideais burgueses, eles são ideais ligados ou opostos, vamos dizer assim, a ideias do antigo regime. Aquela coisa da nobreza, do poder absoluto, do rei, Luís XIV da vida, tá? O Versalhes e todo aquele luxo da nobreza, é isso. Lembra que quando a gente fala de liberdade, de igualdade, nós estamos nos referindo a essa perspectiva burguesa, ou seja, quando nós estamos falando de liberdade, nós estamos falando de liberdade econômica. Ninguém está falando, por exemplo, de liberdade para os escravos, ninguém está falando de outras concepções de liberdade econômica, certo? Quando nós estamos falando de igualdade, a gente não está falando que todos tenham a mesma grana, não estamos falando de igualdade econômica, nós estamos falando de igualdade jurídica. Ou seja, quando nós nos referimos, então, né, à igualdade, liberdade e fraternidade, que são ideais burgueses ligados ao iluminismo, nós estamos falando de uma igualdade perante a lei e que a gente possa fazer comércio sem ter colônia. Lembrem, o Brasil era uma colônia, o Brasil só fazia comércio com Portugal. Qual é a primeira coisa que a Inglaterra, quando chega aqui, vai demandar do príncipe lá, o Dom João? Né? O que ele vai demandar? Deu para fazer a leitura labial na Ana ali, ó. Né? A abertura dos portos, isso aí. Abertura dos portos, ou seja, liberdade econômica. Eles não querem que acabe a escravidão no Brasil, que não sei... Não à toa que ao longo do século XIX, 1800 e vai, né? Aí o troço muda, porque daí vai vir uma galera dizer assim, cara, mas olha só, esses ideais burgueses não resolvem da maior parte da população. Aí vem as teorias, os anarquistas, aí vem os socialistas, aí vem todo o resto da galera, tá? Mas todos têm como origem esses ideais da Revolução Francesa. Tranquilo isso? Tá? Vamos pensar bem em grupos, tá? Em experiências que rolaram na Revolução Francesa. Nós temos a fase dos jacobinos. Tá? Vamos botar aqui, jacobinos e girondinos. Opa, botou o R. Quem são os jacobinos? Quem aí consegue, escreve aí ou comenta, tá? Seria um grupo mais... Hoje, se a gente quisesse pensar em esquerda ou direita, né? Poderia ser o grupo à esquerda, sentava à esquerda, por isso que ficou com esse nome, né? Daí que surgiu a palavra esquerda. Né? Mas eram grupos ligados àquela baixa burguesia, povão, tá? Eu gosto de dizer assim, é a chinelagem. Tinha um professor, o Helder, que dizia isso. É a chinelagem no poder, entende? É o povo. O que o povo faz quando tem poder? Se vinga, né? Então, assim, cara... Aquele desgraçado sempre, né, me explorou, o cara da padaria sempre me explorou. Então, assim, ele é um traidor da Revolução, eu quero cortar a cabeça daquele infeliz na praça. Né? Então, é a grande fase do terror, né? Então, a nobreza, aquele senhor feudal, que agora está lá o tataraneto dele, que vinha, acontecia em cima da camponesada que arrancar as tripas do senhor feudal. As mulheres peixeiras faziam coisas melhores, vocês sabem já um pouco dessa história, né? Cortavam um dos caras, né, e saíam num espetinho mostrar o que elas fizeram. Então, tipo assim, povão no poder é sangueiro, tá? Não tem o que fazer. O lado da alta burguesia são os girondinos. E o centro? Hoje, se a gente quiser usar uma nomenclatura bem atual, e o centrão? Né? Que lado que fica, sabe? Esse grupo do meio, que são os cordeleiros, os feulãs, tem outros caras, tá? Esse grupo do meio, ele vai para onde? Quando eles apoiam os jacobinos, o grupo do meio, fica tipo esquerda e centro, né? O poder está na mão dos jacobinos. Quando esses caras acham que os jacobinos são radicais demais, eles vão migrar para o lado dos girondinos e vão tramar. Então, esse grupo do meio, tá, os cordeleiros, os feulãs, quando eles se alinham aos jacobinos, é que tem a fase do terror. Tranquilo? Quando eles
migram para os girondinos, aí é que tu tem a fase do diretório, certo? Breve jogo político, tá? Esse jogo político que aparece nessa prova, tá? Então é importante a gente ter bem esse jogo, né? Revejam aí essa ideia dos grupos, tá? Dos partidos, esses clubes, partidos, que tu tinha durante a Revolução Francesa, tá? Quem é maker, quem ficou do lado de quem durante uma época, né? Dos girondinos é o diretório, que é depois que eles dão um golpe lá do 9 Termidor, toda aquela coisa, eles tiram os jacobinos do poder, né? Então tu tem a fase da convenção, que é a fase do terror, que é o apelido, e depois tem a fase do diretório. E depois vem o Napoleão, tá? Que é a outra parte da conversa, né? O Napoleão aqui, ele aparece, né? O Napoleão aqui aparece, não naqueles... né? Mas o Napoleão aparece em duas dimensões, tá? Seja na interferência dele, sem querer, não era ideia, tá? O Napoleão, quando saiu aquele belo dia para invadir a Espanha e depois invadir Portugal, ele não pensou, vou ajudar na independência do Brasil e da América Espanhola. Não, ele não pensou nisso. Isso é uma consequência que acabou rolando, tá? Então, quando a gente pensa no Napoleão, a gente tem que pensar nas consequências do Napoleão, tá? Essa prova, ela exige isso. Não vai perguntar para vocês do Código Napoleônico, não vai perguntar para vocês... né, não vai nesse nível, tá? Ele vai perguntar nessas consequências para a América, especialmente. Fala, Dani. Não sei se tu já chegou na hora, mas eu queria perguntar se, tipo, quando a Espanha foi invadida pela França, as colônias aproveitaram esse momento para perder a influência da França ou ficaram do lado da metrópole? Teve os dois, tá? Os dois. Primeiro momento, tá? Teve um lance assim... Nós não reconhecemos o rei usurpador Bonaparte que invadiu a Espanha. Aí os espanhóis vão virar. Quem perguntou para vocês? Vocês são colônia. Tá? Tipo, na boa. Não, sabe? Vocês são colônia. Não pergunta. Então se a gente não faz parte da Espanha, aí a elite crioula, aquela elite local, né? Então a gente quer independência. Aí pessoas que defendiam a independência começam a ter eco agora. Buenos Aires vai fazer um grande levante para se separar, aí vai surgir a ideia de Argentina, né? Embora o território não era bem definido ainda. Vai ter um Bolívar da vida que vai fazer isso na direção lá de Colômbia e Venezuela. Vai ter o San Martín que vai sair marchando até o Chile, vai encostar com o Bolívar lá no Peru. Tem o Padre Hidalgo no México e assim por diante, tá? Então, como eles não vão ter eco e não vão ser reconhecidos como espanhóis, eles vão dizer, então tá, então vamos separar. Quem é que vai proteger, cara? Tu entende? A Espanha vai começar uma guerra de independência contra a França. A Espanha vai tentar retomar a autonomia, tentar expulsar o Napoleão, o rei posto lá, né? O José Bonaparte, vai tentar expulsar os caras. Então não vai ter como defender as colônias. E aí vai o boi com as cordas, né? Aí não vai conseguir segurar, tá? E aí já vou casar aqui com a independência, tá? Que aí são projetos de independência. Deixa eu colocar aqui, tá? Então vou botar aqui independência da América. Porque a independência da América Espanhola é uma consequência indireta, né? Napoleão não queria. Depois eu vou falar do Congresso de Viena, tá? Mas o Napoleão ele não estava na ideia quando ele invadiu em 1807 a Espanha. E aí ele chega em Portugal, ele não contava que isso fosse rolar, né? Quando tu faz uma coisa, tu não acha que vai acontecer, né? Que consequência vai ter? A gente sabe porque já rolou 200 anos esse troço, né? Mas então, por exemplo, um projeto de América Espanhola é o projeto do Bolívar, tá? Esse é o projeto que a gente precisa conhecer bem agora, tá? Do Simón Bolívar. Qual a ideia do Bolívar, tá? O Bolívar era um cara da elite crioula, que é aquela elite regional, não é mestiço, não é, né, não tem traço indígena, ele é de origem, descendência espanhola, vamos dizer assim. Mas esse cara começa a ter um projeto de América unificada, mais ou menos o que rolou no Brasil. A América Portuguesa não rachou, ficou uma coisa só, né?
Já a América Espanhola, a ideia do Bolívar era criar a Gran Colômbia, né? É aquele grande país que seria a Colômbia. O San Martín iria criar o grande país do Rio da Prata, né? Então a América Hispânica seriam grandes estados fortes, né? Onde pudessem fazer frente e tudo mais. Não deu certo o projeto do Bolívar. Traíram o Bolívar foi sacaneado, né? E a América Espanhola se pulverizou num monte de paizinho, né? Mas o projeto de Gran Colômbia, de uma América forte, vai ficar no imaginário. Por isso que o Bolívar seguido é lembrado quando alguém diz, cara, a América Latina não pode se dobrar para os outros caras, não pode não sei o quê. E aí, geralmente, os caras ressuscitam a memória do Bolívar, porque era um cara que lá na independência defendia isso. Mas era da elite crioula, era um cara, enfim, né? Não era um cara do povão, né? Nada disso. Mas ele tinha uma ideia de uma unidade territorial que daria muita força para esses países. Ele enxergava um país assim, ó, passa a Guiana ali, né? Daí tu tem Venezuela, Colômbia, Equador, o que seria o Panamá. Imagina uma única grande nação, sabe? Né? Era essa a ideia dele. E da mesma forma que aqui a Argentina, o vice-reinado da Prata, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, que sempre quiseram o Uruguai para eles, né? De preferência até o Rio Grande do Sul, daqui a pouco, né? Virasse tudo um único país, seria muito forte. Embora a Argentina até ficou com um território relativamente grande, né? Perdeu uns pedaços, assim, o Paraguai, o Uruguai não conseguiram, né? Os pedaços virou o Chile, mas a ideia era fazer países grandes. Tranquilo? Geralmente essa do Bolívar que o pessoal estranha mais, porque é essa ideia do Bolívar, por isso que eu estou enfatizando. Congresso de Viena, vamos voltar lá no Napoleão, tá? Que é um outro tema pós-Napoleão. Qual o projeto do Congresso de Viena? Fala, Ana. Ô, senhor, mas sobre o Bolívar tem que saber só os ideais, assim, dele, não especificamente... Isso, ideais. Tá, obrigada. As ideias do Bolívar e do outro lá, que haria tudo separado para a independência. O São Martín. Tá? São os Libertadores da América, né? Famosos, que a gente tem o campeonato de futebol em homenagem a eles até hoje, os Libertadores da América. Né? Mas o Bolívar é o que vai ser enfatizado nessa prova, mas o São Martín é o mesmo rolê, só que partindo de Buenos Aires. Tá? E esse parte de Caracas. Tá? Mas eles se encontram. Vão ser duas frentes militares, tá? Bem interessante a história. Eles vão se encontrar, né? As frentes, eles vão libertando a América, né? Libertando da Espanha, vencendo batalhas, eles se encontram, né? As duas frentes militares, assim. Eles chegam a se encontrar. Congresso de Viena, gente. Congresso de Viena, qual era a grande tentativa? É o projeto de restauração. O que é restaurar o celular para modo de fábrica? Eu gosto de brincar assim. O que tu quer restaurar o celular para modo de fábrica? Eu vou tentar voltar ele a ser como ele era antes. Vamos imaginar, peguei meu celular, tá? Restaurei ele a modo de fábrica. Até vai ter ali. Vai voltar a ter os aplicativinhos da origem, tudo. Mas ele restaura a saúde da bateria, ele restaura as marcas que ele ficou, ele restaura os dados, ali a questão da tela, o uso e etc. Não. Então, mesmo que eu tente voltar, a bateria vai voltar a ser 100% ou ela vai continuar lá a 85%? Entendeu? Não volta a ser 100% igual. Então, por mais que 30 anos tenham se passado do início da Revolução, a gente vai tentar restaurar os Bourbons. Quem é que tem de Bourbon aí na França vivo? Cara, tem o irmão do cara, serve. Puxa ele lá para ser o Luís XVIII. Né? Quem é que tá lá na Áustria? Não sei, cata um Habsburgo para voltar. Né? E assim vai indo. A tentativa de restauração é tentar fingir que o absolutismo nunca foi derrubado, que os ideais da Revolução Francesa nunca deixaram de existir, né? Que como se fosse possível voltar ao modo de fábrica original, entende? Óbvio que não vai dar certo, óbvio que não vai dar. Então a tentativa de acabar com os ideais da burguesia, com esses ideais e voltar o poder para a nobreza, para os estados absolutistas, vai dar água muito rápido, gente. Em 5 anos já está explodindo revoluções de novo liberais. Revolução liberal é revolução burguesa, né? Não vamos esquecer disso, né?
Vamos dar um exemplo bem português, que a gente lembrou da história de Portugal, a Revolução Liberal do Porto, de 1820, ela é uma revolução no estilo Revolução Francesa. É a burguesia, né? É a burguesia portuguesa se rebelando contra o rei com bases em ideais iluministas, né? Então, o Congresso de Viena, que era aquela tentativa de restaurar o mundo como era antes, vai dar errado, né? Não vai conseguir. Mas aquela divisão de fronteiras que eles criaram, tá? Eu vou até antecipar meu esquema aqui, tá? Depois eu volto para os Estados Unidos, que é o que eu passo agora. Aquela divisão de fronteiras vai durar um tempo, tá? Vai durar até ali a unificação alemã, a unificação italiana. Então, vai durar por um tempo, aquela divisão que eles fizeram, né? Porque, não sei se vocês lembram do projeto, né? Bom, vamos reorganizar o mapa, não existe Alemanha ainda. Então, eles dizem assim, bom, tudo que fala alemão vira a mesma porcaria, Confederação Germânica. A Itália eram vários reinozinhos diferentes. Tu tinha lá o Piemonte, tu tinha a questão de Nápoles, tu tinha os Estados Pontifícios, tu tinha a Gênova e Veneza, que eram cidades meio que cidade-estado independentes, assim, que tinha uma área de influência. Tu tinha a Lombardia, ou seja, tu tinha territórios e reinos independentes, né, um do outro. A Alemanha é a mesma coisa, eram 30 e poucos reinos, tá? Mas, ao longo do século, vou botar aqui, a unificação, vou botar aqui, italiana e alemã, vai bagunçar esse equilíbrio europeu. Esse é o ponto. E vai bagunçar não por amor à pátria. Por exemplo, tá? Áreas mais desenvolvidas vão enxergar a oportunidade de dizer, cara, e se a gente junta todas essas coisas aqui que fala alemão e a gente transforma num país chamado Alemanha, mas capitaneado por nós, os mais ricos da Prússia? Nós vamos nascer uma grande potência. A história da Alemanha não é tipo a história da Inglaterra, que passou lá cercamentos, e aí teve a Revolução Industrial, e aí começou todo aquele movimento de crescimento econômico. A Alemanha nasceu grande, vai bagunçar isso. A Itália vai passar por um processo semelhante. Os reinos mais ricos, as regiões mais ricas, que são o norte da Itália, vão ver a oportunidade de anexar o sul da Itália para nascer um país grande. E tem o Papa no meio, que se exploda, tá? Então, o Papa que se esconda dentro do Vaticano, né? Real mesmo, tá? Por isso que o Vaticano foi virando, é do norte para o sul, tá? Fala, Ana. Sora, só me confundi um pouco como é que isso começou, tipo, da ideia dos povos se unirem, por exemplo, os povos que falavam alemão se unirem para... Isso começou por causa do quê? Passa muito por questões econômicas, tá? A Prússia não tinha força para peitar uma Inglaterra, uma França, entende? Não tinha como, nem Bélgica da vida, tá? Então ela começa, e aí tu começa uma questão até de identidade, tu começa, o cara fala a mesma língua, sabe? O cara, entende? Nós temos uma história de povos bárbaros, sabe aquela coisa assim? É a mesma coisa que vai ser utilizada na Itália. Criamos o país Itália. Legal. Tá, mas quem é o italiano? Não sei. Tu tem o cara de Nápoles, tu tem o cara de Gênova, tu tem o cara que mora em Roma, tu tem o cara lá da Sicília. Cada um era uma coisa diferente, né? Então, tu também tem que fabricar esse personagem, eu brinco, né? Tem que fabricar isso. E aí tu usa história, né, cara? Quando é que a Península Itálica era legal? Roma. Então, pensa um cara tipo Mussolini, ele está sempre lembrando dos romanos, né? Nós, quando éramos os mais desenvolvidos, aquela coisa. Já a Alemanha vai puxar uma herança dos povos germânicos, né? Viu? Nós éramos, na verdade, todos unidos. Essa divisão, ela foi depois. Ou seja, tu tem que fabricar o país surge antes que a nação, sacaram? Isso é muito louco. Não é uma coisa... É tipo o Brasil. O Brasil surgiu antes do que o brasileiro, de verdade, né? Porque tu dizia, eu sou gaúcho. A criação do brasileiro é uma criação do Vargas, né? Essa criação, identidade brasileira, né? Mas o país já tinha. Tá? É nessa pegada que vai a prova, tá? É assim, tu junta por uma questão econômica e aí depois tu precisa criar uma identidade do nacionalismo. Por que isso é legal de entender? Porque depois vai estourar
a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde eu vou matar alguém porque eu me enxergo agora um alemão, um italiano, né? Mas depois, tá? Quando eu vim... Ela sai da Prússia, né? A Prússia, ela cria um projeto de anexar as outras regiões, né? Claro, tu tem todo um convencimento, porque tu tem áreas ali de produção agrícola, áreas ricas em carvão, e a Prússia era uma potência industrial. Prússia é onde tem Berlim. Prússia, tá, gente? Nessa altura da vida, vocês sabem quem é a Prússia, né? Prússia. Isso aí, que aí é o do Kaiser lá, Guilherme. Ele fez brincadeira com o nome dele, ele perdeu a oportunidade. Embora ele é russo não vai brincar com o alemão, né? Tá, não vai brincar, né? Tá, mas era o Kaiser Guilherme, né? Então, Kaiser é imperador, né? Que é o segundo Reich. Tá, isso aí. Então, mas é chefiado pela Prússia. Na Itália é chefiado pelos reinos do norte. Milão, né? Gênova, Veneza. Não vai ser Nápoles, né, meu? Nápoles é máfia, não tem nada lá em Nápoles. Sabe, é poderoso chefão, não é lá a área mais rica. Rica é Milão. Tá? Usem o futebol italiano, quem tá ligado sabe onde se posicionam os times mais ricos. Então, tu até consegue mais ou menos enxergar Turim, né? Tu consegue enxergar ali Milan, né? E etc. Tu consegue mais ou menos enxergar como isso for. Tá? Tranquilo? Sim. Sobre os Estados Unidos, agora vocês estão naquela fase marcha para o oeste, né? Vamos para o oeste, o famoso velho oeste, né? O filmezinho de Bang Bang, aquela coisa. Então, vou botar aqui o outro tópico, Estados Unidos, marcha para o oeste, né? O que eles foram buscar no oeste, Dani? Pergunte. Eu ia perguntar se tu pode chamar a marcha pro oeste de, tipo, um darwinismo social com os índios. Darwinismo social? Sim, porque eles queriam levar o progresso pro outro lado, né? Tem a coisa do progresso. Nunca pensei na perspectiva de darwinismo social real mesmo, tá? Não sei te dizer, meu. Ainda mais agora. Tá? Mas é essa a ideia, de levar o progresso, tá? E pensar em progresso, cara, tem uma ideia, tá, do Destino Manifesto, que não para aqui, tá? O que seria a ideia do Destino Manifesto? Tá na entranha dos Estados Unidos dar certo. Os Estados Unidos, desde que derrotaram a Inglaterra, eles só vão ter um revés. Bom, agora tiveram o segundo, mas eles só vão ter um revés na história, que é o Vietnã. O que isso quer dizer, senhor? Parece que está indo muito longe. Os caras, desde 1776, vamos pensar lá, né? Até ao longo de 200 anos, os caras não perdem. Deus abençoa a América. Então, eles estão levando o progresso e levando o modelo americano, que supostamente é o mais evoluído. Acho que é isso que tu quer dizer, né? Talvez seja isso. Que seria talvez o mais evoluído, e o americano realmente acha que ele é o mais correto. O ideal dele de democracia é o mais correto, o ideal dele econômico é o mais correto, o estilo de vida americano é o mais correto, né? Ele tem essa concepção, né? E aí eles estão levando o progresso, o desenvolvimento. E o que tu tem no oeste, né? Tu tem índio, tu tem, né, mexicano, né? Aquela coisa assim que eu brinco, né? Tudo aquilo que para eles, gente, do oeste americano até a Argentina é tudo mexicano, né? Na cabeça de um americano é tudo mexicano, né? Então, assim, é isso que tu tem, aqueles caras de cultura hispânica, tu tem índio, ou seja, gente de segunda classe. Eles, civilizados, estão levando o progresso. Talvez a ideia do darwinismo até pode ser, nunca tinha pensado por esse lado, tá? Mas eu acho meio forte tu misturar os conceitos assim. Mas então, cara, Destino Manifesto, tô levando... E os Estados Unidos depois vai seguir, né? Depois vai expandir isso em relação à Guerra Fria e etc., né, que estamos levando o desenvolvimento, os valores americanos para frente e tudo mais. Tranquilo essa parte de história geral? Tá? Essa parte dos Estados Unidos é de boa. Tem só um lance dos Estados Unidos que não dá nunca para esquecer, do norte contra o sul, né? Cara,
Isso nada é mais marcante na história dos Estados Unidos do que essa divisão norte-sul. Norte, manufatureiro, agora industrializado, e o sul, agrário, escravocrata. Aqui vai chegar o ápice, aqui eles vão entrar em guerra civil, guerra de secessão. O sul quer se separar dos Estados Unidos, quer fazer a confederação de estados. Tu tem os Estados Unidos, que é a União, e a Confederação de Estados. Vai rachar. A União vence e obriga o sul a implementar o modelo que eles enxergam como correto do norte, contra a escravidão e etc. Lembrar do Lincoln, coisa que mata o Lincoln, toda aquela história. Tá? E não mudou, cara. O sul dos Estados Unidos, até hoje, é onde tem Ku Klux Klan, é onde tem toda aquela coisa, né? E aí tu segue da discussão política americana, se a gente quisesse forçar a divisão, assim, tu tem um norte democrata, industrializado, progressista, e tu tem um sul republicano, conservador. Ah, mas, senhor, tem um estado lá que vira casaca toda eleição, a Michigan, né? Mas ok, na regra é isso. No Texas eu não enxergo um democrata ganhar, entende? Da mesma forma que em Nova York ganhar um republicano, é muito difícil, tá? Então, mais ou menos essa coisa se mantém. Vamos ver a ordem aqui, que tinha umas mãozinhas. Fala, Manu. É o Rafa aqui, senhor. Eu só que estou no celular dela. Eu queria perguntar se a marchada pro oeste, tipo, qual seria o benefício deles de ir pro oeste? Tipo, seria para modernizar, mas eles tinham algum ganho com isso? Primeiro, o ouro, tá? O ouro é que vai guiar, a busca do ouro, tá? Terras, então tu pega aquele excedente populacional, terra quase de graça, tá? Então tu vai indo e vai ocupando esses territórios, tá? E esses territórios vão pouco a pouco fazendo parte dos Estados Unidos. Cara, a história dos Estados Unidos é muito louco, mano. Tu pode ser um território, comprar o território, mas não ser dos Estados Unidos, não fazer parte da União. É uma coisa assim, por exemplo, o Novo México demorou muito tempo para entrar na União. Vai entrar, tipo, já depois da Primeira Guerra Mundial, assim, sabe? E eles eram um território ali no meio dos Estados Unidos que não queria fazer parte dos Estados Unidos. O Alasca antes foi comprado, né? Então, tu tem ganhos econômicos de terra e tudo mais, claro, né? E tu tem a questão ideológica, né? De se achar mais desenvolvido. Mas tu tem um ganho econômico, né? Com certeza, senão não valeria a pena. Não é só ir por ir, né? Tu tem a questão de ganho, né? Fala, Ana. Tá, obrigado, senhor. Feito. Fala, Ana. Tá mutado. Tá mutada, Ana. Ai, que saco, senhor. Eu tinha falado toda a minha dúvida. Mas enfim, a diferença ali do norte e do sul, a guerra foi por causa dos ideais, né? Que o sul era mais escravocrata e o norte queria abolir isso. Foi isso? Isso. O norte queria o fim da escravidão e o sul queria manter a escravidão. Tá, e a guerra foi basicamente por causa disso. No fim último tá? Tá. No fim último Tu tem outras questões econômicas também, que sempre se discute, né? Mas o estopim é a questão da escravidão, que é quando lá no Congresso americano eles aprovam lá o fim da escravidão, né? Na marra, comprando os deputados, entende? O Lincoln, a frase célebre, né? Nunca uma lei tão limpa acabou sendo feita da forma mais suja, né? Porque é aquela coisa assim, é dignidade, é liberdade, é ideal americano, só que precisaram comprar os deputados do Sul, tá ligado? Para os caras votarem a favor da mudança da lei, né? Sim. E isso vai acabar virando uma guerra, né? Acaba virando uma guerra. E a outra coisa era que, quando tu falou, eu me confundi. A Ku Klux Klan, a KKK lá, que eu não sei falar, ela era do Sul? É ainda. Ah, tá. É ainda. Não, lá ainda tá? O Sul ainda é supremacista branco, tá? Ainda é o Alabama, aquela coisa assim, bem Mississippi em Chamas, que tem um filme clássico, né? Que esse é bom, tipo, muito bom para ver, Mississippi em Chamas, que é do Ku Klux Klan e tudo mais. Mississippi em Chamas. Bom, esse é daqueles muito bom, tá? Vale a pena ver aí, no final de semana, se você não estiver estudando para a prova, tá? Aí é o FBI investigando a Ku Klux Klan, aquela coisa, filme tribom. Tá, feito. Falei um monte da parte do Guilherme, sobrou quase nada de tempo para falar da minha parte, tá? Mas vamos lá. Quase tudo era Vargas, tá, gente? Então, vamos ver que pontos, assim,
cabe em destaque. Nós tem uns tópicos, tá, que aparece mais. Vou botar aqui do ladinho, peraí. Vou botar esse esqueminha. Vou botar amarelinho, pode ser? Mais Brasil, pode ser? Porque aqui a gente usa tudo verde e amarelo, então a gente é mais... Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Então, vamos botar aqui amarelinho. Tá? Então, vamos botar aqui Brasil. Tá bom? Aí o pessoal fica feliz de usar verde e amarelo. Olha aí, viu? Então, vamos lá. Essa primeira parte fala da Era Vargas, tá? Da Era Vargas, então, nós temos que pensar na Constituição de 34. O que ela tem de característica geral? É a terceira Constituição do Brasil, né? Terceira. Teve a de 24, que foi a do Império, que foi a que mais tempo durou. A de 1891 é aquela que se inspirou no modelo americano, era os Estados Unidos do Brasil, mas abriu margem para o voto de cabresto e etc. e tudo mais. A Constituição de 34, né, por outro lado, ela vai tentar trazer ideais de uma democracia liberal, né, de modelo americano, sempre fala isso, né, ideal liberal americano, né? Nós vamos tentar trazer esses elementos e moralizadores, assim, voto secreto, etc. Mas ainda ela tem alguns limites, tá? Por exemplo, o voto de analfabetos, né? No momento em que analfabeto não vota, gente, nós estamos cortando aí, vamos dizer, olha, mais da metade da população, sabe? Então, mais da metade da população não pode votar, né? Tu está criando um sistema educacional, mas é só o primário, entende? Então, assim, comparando com as anteriores, ela é um avanço, mas ela está longe de chegar num ideal de democracia real. Assim. Talvez a gente vai alcançar só em 88. 46 também, ela tenta ter esse ideal, mas a de 88, que ela é a que real vai ouvir todo mundo, né? Então, nós vamos pensar nos limites, tá? A pergunta ela é focada nos limites. Aí depois, tu tem o joguinho do Vargas, né? Com Ação Nacional, Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira, certo? Quem são eles? Né? Eu brinco, é a versão brasileira das tretas europeias, ou seja, como vai ecoar no Brasil a experiência da Revolução Russa e da ascensão do fascismo na Europa. Vai ecoar no Brasil, vai chegar aqui, óbvio. Então, o que rolou na Revolução Russa e tudo mais vai encontrar eco na Aliança Nacional Libertadora. Mas Carlos Prestes vai virar um espião soviético, toda aquela coisa. Tá? Já a Ação Integralista Brasileira é a nossa versão do fascismo, é a versão brasileira do fascismo. Né, com o mesmo lema do fascismo. Né? Se vocês lembram, é o mesmo lema do fascismo e tudo mais. Então, realmente a nossa versão. Tu tem ainda, depois, a versão nazista aqui no Brasil. Né? Especialmente aqui no Rio Grande do Sul, para variar. Né? Tá? Se cai no Enem alguma coisa de nazismo no Brasil, é certo que é nós no Rio Grande do Sul e é falando mal da gente. Vocês não vão errar mesmo essa questão. Tá? É bem fácil de acertar. Tá? Porque sempre fala mal da gente mesmo. Né? Enfim. O nazismo no Rio Grande do Sul Cara, o maior partido nazista do mundo fora da Alemanha era aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Era a galera lá de Marciliano Ramos, a galera do interior aí. Não, de gaúcho, geralmente mesmo. De gaúcho é tudo nazista, aquela coisa. É nessa, Ana, que mulher passa a poder votar. Tá? Esse é um avanço, tá? Mas ela ainda não chegou lá, né? Que nem eu brinco. Ela ainda tem limites, Já vou falar das leis de trabalho, tá? Que é uma outra questão. Então, esse jogo político aqui é interessante. Tu tem intentona comunista, depois tu tem intentona integralista, tá? Vai ter pelo menos 2 perguntas, uma para cada um, tá?
Então, tem uma pergunta da Aliança Nacional Libertadora, tem uma pergunta dos integralistas, tá? Vai ficar nesse joguinho ali, porque é legal entender. E essa parte de Era Vargas é bem cobrada em tudo que é lugar, tá? Porque é um tema bem... E é sempre atual, né? Tu tá refletindo sobre os comunistas, os integralistas dos anos 30, parece que nós estamos falando de hoje em dia, né? É real, tipo assim, os cartazinhos na rua das mulheres, das tias do WhatsApp é o mesmo, sabe? Só que ao invés de ser o cartazinho na rua, o pessoal manda um postzinho, né? Tipo, então, enfim, mesma coisa, tá? Então a gente muito entende, assim, parece que nós estamos num looping, né? Eu até brinquei hoje isso numa turma, parece que nós estamos sempre num looping, assim, entramos num vórtice e nunca conseguimos sair dessa discussão no Brasil, né? Estamos trancados desde os anos 30 nessa discussão. E falando nessa discussão, nós temos o famoso Plano COIN, né? Plano COIN. O nosso serviço de inteligência interceptou e salvamos o Brasil da verdadeira ameaça. E o Getúlio, né, dando um golpe, salvou a gente de virarmos uma área de influência da União Soviética. Né? Obrigado, Getúlio. Tá? Então, né, o uso político que ele fez, né, então ele pega esses fantasminhas, né, e joga com a população, né, ai meu Deus, meu céu está parcelado em 60 vezes, agora os comunistas vão levar embora, aquela coisa, né, então, né, minha casa, minha vida, meu Deus, vai ser tomada, etc. Né, aqueles pânicos públicos que tem, assim, né, que são bem alimentados. Tá, o Getúlio se usou muito bem disso lá no Plano COIN, né. E aí ele vira o ditador do Estado Novo, etc. E ele passa a utilizar, né, vamos botar aqui, a questão do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, em especial, aí vem um brinde para vocês, do uso do rádio para isso. Né? Não é em cartilha, não é na questão do rádio, tá? Que eu vou enfatizar. Que, real, cara, o rádio é o principal meio de comunicação dessa época. Porque daí tu não precisa ser alfabetizado. Tu chega em casa, tu comprou um radinho. Chegou em casa da firma, tu liga o rádio, né? Na capital federal, 19 horas, falará agora o senhor, excelentíssimo senhor presidente, Getúlio Dornelles Vargas. E o Getúlio cagava 1 hora de tese, tá? Falava para o povo os grandes feitos que ele fazia. Se ele escrevesse isso no jornal, a maioria da população não ia ler, porque não sabia ler. Então, né, para o Getúlio poder utilizar isso, vai ser a propaganda. Aí as criancinhas com bandeirinha do Brasil, né, passeando lá no São Januário, no Dia do Trabalhador, aquela coisa, né, musiquinha exaltando o Getúlio, né, e etc. Fala, Ana. Ô, senhor, mas se é analfabeto não podia votar, por que ele estava fazendo propaganda para... Porque não tem votação. O Estado Novo não tem eleição, é só o povo me amar, entende? Tanto que, né, o Getúlio vai ser uma figura mega defendida pelo povo, né? Então é interessante. O analfabeto só vai poder votar em 88, tá? E é facultativo até hoje. É facultativo o voto do analfabeto, não é obrigatório. Tá? Se tu é analfabeto e tu tirou o título de eleitor, é que nem vocês que estão entre 16 e 18, ou mais de 70. É facultativo, vai se quer. Tá? Então, é o uso da imprensa e da propaganda como um instrumento de poder, né? Como um instrumento de manutenção do poder e etc. Outro detalhe aqui, nós temos a famosa CLT, né? As carteiras de trabalho, né? De vocês, provavelmente, todo mundo está aqui nessa sala, eu seja o único que tem uma carteira de trabalho, né? Que está aqui assinada, né? Tem um contrato. Tu vai dizer que tem um contrato de trabalho, Dan? É isso. Fala, Dan. Não, eu queria te perguntar se o Getúlio Vargas era contra, então, a galera do campo. Não. O Getúlio gostava, cara, de todo mundo, meu. Getúlio jogava para todos. Cara, vocês entenderem que o Getúlio jogava para todos os lados, tá? Tanto que os partidários do Getúlio, meu Deus, tá? Tanto que confirmou, viu? Ele se mexeu no túmulo, tá? Quando o Getúlio ele termina o Estado Novo, vai ter um partido que é só da base rural, que é o PSD, entendeu? Ele jogava para o campo também, mas ele jogava para os caras da cidade. É o projeto de industrializar, né? Fala, Dan. Não, era isso mesmo, porque, tipo... Tá saindo minha voz? Tá. Né, que eu pensava que quando ele tinha lançado essa CLT pra galera
da indústria que ele tava, tipo, querendo tirar a galera do campo, sabe? Mas não vai, cara, mas não vai acabar acontecendo. Claro, bom ponto, tá? Tu não, nas relações do campo, tu ainda não tem essas relações de trabalho, né? Essa coisa do contrato de trabalho, garantias de direito trabalhista do campo é algo, nossa, mega recente. E ainda o trabalho no campo é muito informal, até hoje. Né? Tu combina com o cara um valor pelo serviço lá e deu. Tipo, tá, meu, te dou 100 pila para tu fazer isso para mim, beleza? Beleza. Entendeu? Não é um contrato, não tem carteira de trabalho com recolhimento de INSS, sabe? Aquela coisa assim, bem como um trabalhador padrão, tipo eu faço, entendeu? Tranquilo? Então é interessante perceber que vai garantir. O que a CLT, cara, traz? Por isso que o Getúlio é tão amado pelo povo, meu. Cara, férias, 13º, salário mínimo, sabe? Cara, é o que a galera quer, meu. A galera não quer pegar em arma e fazer uma revolução que nem o Prestes achava, entendeu? O cara queria poder ir tirar férias e ir pra praia, entendeu? Fazer, né, um churrasco no final de semana e apostar nas rinhas de galo, que lá o Jânio Quadros vai tirar do cara, entendeu? Então, assim, a galera queria isso. O Getúlio deu isso. Ah, eu tô meio doente, vou meter um atestado. Sabe aquela coisa que a galera faz bem, né? Então, a CLT ela vai trazer uma popularidade muito grande. E repara, não é uma conquista do povo, né? É um brinde do Getúlio, é uma concessão do Getúlio. Isso é muito forte, tá? É aquela questão da tutela do Estado, né? Não é uma conquista popular, é algo que o Getúlio fez pelo povo. Isso vai ser muito bem explorado. Tanto que ele volta, tá, gente? O Dutra não tem nada nessa prova. Sobre legal para vocês, até digo. O Dutra, faz tempo que eu não vejo cair nada do Dutra, tá? Então, vou botar aqui período democrático. Então, vamos botar aqui segunda fase do Vargas, tá? E se vocês perceberam, já tem pouco tema que dá para discutir. Qual a parte da discussão do Vargas que eu vou fazer? Petrobras, tá? O tema mais cobrado, eu acho, quando se fala aqui dessa fase, é disso e do trama do suicídio, mas especialmente da questão da Petrobras, tá? Acho que é isso que vocês têm que dominar bem, a campanha do petróleo é nosso, e a resistência que vai encontrar, e isso com certeza vai custar para ele literalmente a vida, tá? Aí nisso vai sobrar só uma pergunta, ou seja, eu gastei todos os cartuchos da Era Vargas, tá? É que eu falei, tem umas ali que abrem mais de uma, tá? E aí eu vou fazer uma pergunta sobre algo que é bem nosso aqui no Rio Grande do Sul, que é a campanha da legalidade, tá? Jânio, campanha da legalidade, Jango, tá? Eu gosto dessa divisão. Tema do EAD dessa semana, tá? Né? Essa transição ali, Jânio, caos da legalidade e a solução dada com o Jango, tá? Basicamente isso, tá? Passei legal do tempo, tá? Mas tudo bem. Né? Por isso que já me mandaram um monte de mensagem e ligações, que essa hora eu já devia estar quase em casa. Tá? Não, real mesmo. Não, pois as pessoas não têm consideração, tá? Não conseguem entender, tá? Dizem que eu trabalho demais ultimamente, que no ano passado eu trabalhava menos, né? Tem essa crítica aí do pessoal em casa, tá? Rola crítica, né? Fala, Isadora. Ô, Soro, qual seria a resistência que tu falou em relação ao petróleo? Tu diz de não quererem que seja uma estatal, né? Porque a Petrobras, até o governo do Fernando Henrique, ela tinha todo real monopólio sobre a extração, refino, comercialização, etc. do petróleo. Daí lá vai ter a privatização da Petrobras, e aí, enfim. Hoje, mas existem boa parte de setores, né, que ainda, a maior parte, 51%, né, da Petrobras é de controle do Estado, mas ainda, vocês podem, quem já fez 18 pode comprar uma ação da Petrobras, tá? Hoje vocês podem comprar pedaços da Petrobras. Não sei se é o momento, vou ser bem sincero, tá?
mas vocês podem comprar partes da Petrobras, né? Enfim, então, no momento que tu coloca todo no controle do Estado, e na real é uma coisa que o Vargas diz que é uma questão de defesa nacional, porque recurso energético, ele é base da estrutura de um país, esse é o grande argumento. Então, tu deixar isso nas mãos do capital estrangeiro, tu vai deixar o Brasil completamente dependente das flutuações do mercado e etc. Hoje a Petrobras atribui o preço a uma flutuação do mercado internacional, né? Então, não fazemos conforme o projeto do Vargas, né? Então, o Brasil produziria o petróleo, que seria a base para projeto de industrialização, depois a questão do automóvel, lá que o JK vai aumentar muito a produção de petróleo através da Petrobras, tem que ter combustível para os carros, né, e etc. Asfalto, né, que a gente fala de combustível, né, cara, mas o asfalto, ele é um derivado de petróleo. Todas aquelas estradas que o JK vai fazer, quem vai fazer o petróleo para fazer os asfaltos é a Petrobras. Então é interessante ver o papel que a Petrobras... E cada vez que alguém mexe na Petrobras, dá rolo. Tá? Mas é a discussão do privatismo e estatiza, né? Aquela discussão do tamanho do Estado, toda aquela coisa. Né? Geralmente quem critica a Petrobras diz que a Petrobras é um cabide de emprego, não pensa na questão da proteção energética, né? Etc. Mais alguma dúvida, gente? Espero que tenha resolvido, Isadora. Não sei se era isso. Tá? Eu tenho uma, só que não é da matéria. Aí eu pergunto depois. Tá, pode ser, cara, porque já deu 10 minutos, já tô... Não, eu ia perguntar se é verdade se vai remunerada. ter lanche coletivo semana que vem. Ah, tá, já tô fazendo hora extra não remunerado. O que, Dani? É verdade que vai ter lanche coletivo semana que vem, senhor? No clube? É. No clube vai. Ai, que bom. Vamos! Interessante, hein? Interessante. Quem participa da Olimpíada aberta aí vai ter lanche coletivo. Vai até faltar um... Dá-lhe, senhor. Tá? Vou me matricular hoje, então, senhor. Tá. Cara, pena que agora já foi as inscrições para a Olimpíada. Pena. Acabou. Mas eu apareço, Vou fazer só pro lanche a matrícula. Tá, só pro lanche, tá. Mas vai ter, isso é verdade, é verdade. Não é Tranquilo. fake news. Não é fake news. Obrigado. Tá. Não, mas teu irmão pode vir, hein?